Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? E eles disse: Sem dúvida. Me direis esse provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Deus querido, a tua palavra é santa, é bendita e eficaz, Pai. Aplica a tua palavra em nossas vidas, em nossos corações, e nos ensina, Deus, a sermos, ó Pai querido, prudentes e abençoados pelo Senhor, conforme a tua palavra. Amém. Irmãos, esse texto falou muito no meu coração vários dias. E numa quinta-feira o presidente Luiz pregou lá em Reis, capítulo 17, sobre essa viúva. Eu falei assim: eu estou namorando esse texto faz tempo, que é uma linguagem de seminário que a gente usa, né? Você com um texto, você fica namorando aquele texto vários dias, né? Até Deus te dar uma palavra. E exatamente Deus nos deu uma palavra nesse texto aqui. Quando eu li sobre essa mulher, que aqui no verso 24 diz: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. E verso 25, Jesus fala assim: Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam no Israel de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Então a gente olha, irmãos, essa mulher aqui, e essa mulher, irmãos, lá em 1 Reis, você vai encontrar no capítulo 17, quando Elias começa o seu ministério, inicia o seu ministério, de uma maneira assim, bem abrupta, bem empolgado pelo seu ministério. Não vai chover segundo a minha palavra. 3 anos não vai chover, e não choveu mesmo. Não choveu? Segundo a palavra dele, foi segundo a minha palavra. Só que ele pagou caro por isso. Ele foi levado no certo local, e a Bíblia fala que os corvos tentavam ele com pão e carne, e até o ribeiro secou. Aí Deus falou para ele assim: agora você vai sair daqui, e você vai para Sarepta de Sidom, e uma viúva, ordenei a uma viúva, 1 Reis 17:8, que te sustente. Então eu quero falar, irmãos, de pessoas especiais. Essa mulher é uma pessoa especial. Mas existem pessoas especiais na Bíblia Sagrada, aceitas,
Mas existem outras pessoas especiais na Bíblia Sagrada, e muito especial, e não foram aceitas. Você vê aqui que essa mulher aqui, Jesus cita ela como uma mulher especial. Mas aqui no contexto, você vê o Senhor Jesus Cristo sendo rejeitado pelo seu próprio povo. Pessoas especiais aceitas e outras rejeitadas. Por que isso, irmãos? O ser humano, ele é propício a rejeitar o que está próximo a ele. Geralmente, o que pertence a ele não tem valor como tem valor do vizinho. Como dizia no interior, né? A manga do vizinho é mais doce. O pé de manga do vizinho é mais doce. A laranja é mais doce. E não é desse jeito. Isso é propício ao ser humano, que é pecado do ser humano. A rejeição mesmo da família. Muitas vezes por inveja, muitas vezes porque as pessoas não gostam realmente de que o líder exija uma submissão por aquilo que ele diz. Então existe rejeição. E os judeus aqui rejeitavam o Senhor Jesus Cristo por inveja e por rejeitar a palavra que ele pregava. E eu sempre falo, o pastor da igreja não presta, mas o abençoado que vem pregar na igreja, sem compromisso com almas e sem compromisso com ninguém, ilude as pessoas. Nós já vimos várias vezes isso daí. Eu vi pessoa arrancar em 3 dias de um evento, arrancar 14 mil reais. O pastor ficou brabo. O Manuel sabe disso. Arrancou 14 mil reais. E a gente fazia coleta na igreja para você tirar na coleta da igreja. Uma igreja com 300, 400 pessoas, tirar 200 reais era muito no domingo à noite. O cara conseguiu 14 mil reais. Por que isso, irmãos? Porque as pessoas de fora, além de você não conhecer, você se simpatiza mais. Você quer agradar mais. A falsidade é uma coisa tremenda, irmãos. Mesmo que a pessoa não goste da pessoa, mas como não conhece, ela vai exercitar a falsidade para agradar aquela pessoa, mesmo que não está gostando da pessoa ali na sua casa, mas vai exercer aquela falsidade para tentar agradar a pessoa. Esse é um problema sério. Mas os judeus recusaram essa mulher. E Jesus, falando sobre isso, sobre a rejeição, falou assim, nos dias de Elias, existiam muitas mulheres viúvas em Israel. Existia, mas nenhuma delas, Elias foi enviado, a não ser a viúva de Serepta. Existia mulher crente em Israel? Existia. Mas essa mulher aí, Serepta de Sidom, era uma mulher especial. Por que isso, irmãos? Presta atenção numa coisa. Lá em Reis fala que quando Elias chegou lá, falou assim, pega um pouco de água para mim. Ela pegou, trouxe água. Agora dá um bocado de comida. Falou assim, eu só tenho aí um pouquinho de azeite na panela e um pouquinho de farinha, nada mais do que isso. Vou fazer um bolinho para mim, meu filho, e vão comer, vão morrer. Não, faz primeiro para mim e traz, que a farinha não vai acabar e nem o azeite. E a Bíblia fala que ela e o filho comeram por muitos dias. Muitos dias, ninguém sabe quantos dias foi exato, mas por ela ser uma mulher crente, obediente, Deus honrou a fé dela. Muitas vezes, irmãos, as pessoas são cristãos e são obedientes, mas não são sinceros. O povo de Israel cria em Deus, mas não eram sinceros com Deus. E essa mulher, essa viúva aqui, lá em Serepta de Sidom, uma mulher estrangeira, além de ser fiel a Deus, era sincera. O que Deus quer em nós é sinceridade, verdade, do fundo do coração. E Jesus aproveitando para falar assim, vocês não me querem mesmo, me rejeitam mesmo, eu vou dar mais uma cacetada em vocês. Olha, veja bem, e disse, em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria casa. E fala sobre a mulher de Elias. E muitos, verso 27, e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. E a nenhum deles foi purificado, sendo Naamã o Ciro. Olha, quantos leprosos existiam em Israel? Jesus curou 10 leprosos uma vez, não é isso?
Mas quantos foram curados assim de uma maneira espetacular, como na época de Eliseu? Nenhum. Por quê? Porque rejeitavam a Jesus. E aqueles 10 foram curados, e só um voltou para agradecer a Deus. Só um. Não foram 10 foram curados. Cadê os outros 9? Os outros 9, ó, tô curado mesmo, tô limpo. Cai fora. Irmãos, a ingratidão é uma das doenças mais terríveis na sociedade humana. A ingratidão traz irreverência, a ingratidão faz você rejeitar, muitas vezes, coisas úteis, coisas boas. Eu já contei para vocês, aqui vou contar de novo. Conheci uma pessoa assim: se eu pudesse voltar no meu primeiro casamento. Uma mulher já estava no terceiro casamento. Hoje eu sei que eu errei, mas não podia voltar mais. Depois que perde que as pessoas vão valorizar. Então vamos discorrer sobre isso. Rejeição. Pessoas especiais. Tem, irmãos. Tem muitas pessoas, irmãos. Vamos pegar o caso de Jonas Eduardo, na história da igreja. Um pastor abençoado. Porque ele começou a pregar sermões para o povo se converter realmente. O que fizeram? Fizeram um abaixo-assinado para tirar ele da igreja. O que Deus fez? Deus tinha um ministério para ele. Foi através de Jonas Eduardo que veio o grande reavivamento mundial no século XVIII. Agora a igreja não recebeu ele. Não. Vamos fazer um abaixo-assinado, vamos tirar esse pastor. Vamos falar com o Supremo Concílio lá, com o presbitério, vamos tirar esse pastor aqui. Ele é muito duro. Mas Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto. Então existem pessoas especiais que são aceitas, mas tem pessoas especiais que são rejeitadas. Geralmente as pessoas especiais são aceitas por pessoas que elas não conhecem. No caso dessa viúva aqui, que aceitou o profeta Elias, porque se Elias voltasse para Israel, irmãos, ele ia ser massacrado. Porque ele começou seu ministério dizendo para o rei Acabe: Israel não vai chover, segundo a minha palavra, durante 3 anos não vai chover. E não choveu mesmo. E a seca veio, e veio fome, veio tudo. Já pensou ele voltar agora lá? O que ia acontecer com ele? Irmãos, só que falar a verdade é obrigação do pregador. Falar a verdade, irmãos, é obrigação de quem está na frente. Falar a verdade, irmãos, é obrigação do líder. Não é iludir, enganar, não é trapacear, não é negociar. Irmãos, eu estou vendo hoje em dia muitos negociadores de almas, mas poucos compromissados com almas. E Jesus nos ensina exatamente isso. Israel queria negociar com qualquer um que fosse um líder. Escolheram Barrabás, mas não escolheram Jesus, porque Barrabás era um líder político, um líder guerreiro. Vamos escolher esse líder, o cara que vai na nossa frente guerrear. Agora esse Jesus que manda dar uma face para bater, bate um do lado, dá outro para bater, esse não é nosso líder não. Irmãos, muito cuidado com as aparências. Existem pessoas especiais, escolhidas por Deus, que são rejeitadas. E lá na frente, irmãos, é que nós vamos ver a catástrofe que nós cometemos pelas nossas más escolhas. Então o Senhor Jesus Cristo, ele foi rejeitado na sua pátria. Versos 16 ao 24, fala sobre isso aqui. E chega a Nazaré, ele entrou no sábado como de costume para ensinar na sinagoga. Costume de Jesus ir na sinagoga, cultuar a Deus. É o bom costume ir para a igreja, cultuar a Deus. Jesus entrou lá e o que fizeram? Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando ele abriu o livro, achou o lugar que estava escrito. Abriu o livro, está escrito de mim aqui. Aqui está escrito de mim. O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou para curar os enfermos, aos quebrantados do coração, e apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr a liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro, entregou ao ministro, e assentou-se, e todo mundo agora com o olho nele.
Só quero ver que esse cara vai pregar, só quero ver que esse cara vai falar. Olha só, versículo 20 aí. Agora, verso 21. Então começou a dizer: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca. E diziam, olha só, admiravam a palavra que ele pregava, davam testemunho, mas olha a murmuração. Em seguida aqui, ó, olha só, veja bem, versículo 22. Não é este o filho de José? Quando quer dizer assim, como pode uma coisa dessa? Versículo 23, e eles diziam, sem dúvida, me direis, Jesus conhecendo o coração deles, vocês não diziam assim, ó, médico, cura a ti mesmo. Irmãos, costume de Jesus na sinagoga, levou o Senhor Jesus Cristo a levantar e ler, e ele foi convidado para fazer isso, abriu o livro, achou que estava escrito, e disse, cumpriu a profecia. Está lá em Isaías capítulo 61, que está escrito aqui: eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu, para pregar boas novas, para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar, aos quebrantados de coração, a pregar a liberdade. Existia uma profecia, o judeu não entendia, mas Jesus entendia. E agora ele começa a falar assim, ó, isso que está escrito aqui, que vocês leem e não entendem, é a meu respeito que está escrito aqui. Meu irmão, o pessoal ficaram doidos. Filho de um carpinteiro, nós conhecemos ele, a mãe dele, os irmãos dele, todo mundo conhecemos. E agora esse camarada vem falar que se cumpriu a profecia nele. Se tem uma coisa, irmãos, que quando você fala de pessoas especiais, rejeitadas, você pode prestar atenção. Um pastor de periferia, ele pode dizer uma grande verdade, e as pessoas não vão dar crédito, como o pastor da mídia falar uma mentira, e as pessoas vão aceitar. A pessoa da mídia, ela falou uma mentira, ou levantou com uma hipocrisia enorme, olha, você viu o que fulano falou? Mas o pastor da periferia falou a verdade? Isso é desabafo. Não, irmãos. Pare, não julgue temerariamente, precipitadamente, porque Deus, irmãos, Deus gosta de falar conosco. E ele fechando o livro, verso 20, sentou, todo mundo olhando para ele. Ele falou assim, agora se cumpriu. Versículo 21 aqui, olha só. Então começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura em vossos ouvidos. Vocês ouviram. Eu cansei de falar em uma igreja. Vocês jamais vão ouvir o que vocês têm ouvido aqui. E as pessoas davam até risada. Cansei de ouvir pessoas dando risada atrás de mim. Irmãos, cuidado, irmãos, cuidado, porque Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Tem pessoas especiais que são rejeitadas. Jesus é um exemplo disso, ele foi rejeitado. Mas a mulher lá de Sarepta, ela não foi rejeitada, a viúva não foi rejeitada. Por quê? Era obediente e sincera. Nós temos que fazer como Gamaliel, irmão. Se for de Deus, vai se cumprir. Se não for de Deus, não vai se cumprir. Vamos entregar nas mãos do Senhor e deixar nas mãos do Senhor. Não vamos reivindicar para nós aquilo que não é nosso. Vamos deixar nas mãos do Senhor. Então as Escrituras têm seu cumprimento em nossos ouvidos. Por que Jesus falou isso no verso 21? Hoje se cumpriu essa Escritura em vossos ouvidos. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, irmãos, ela nos limpa, nos purifica, nos santifica. Então nós cristãos abrimos a Bíblia, o pregador abre a Bíblia, para ministrar a Bíblia, para as pessoas ouvirem a palavra de Deus e serem abençoadas ou direcionadas pela palavra de Deus. É como nós falamos ontem aqui sobre o Salmo 139. Irmãos, Deus, ele usa a palavra dele para corrigir, para exortar, corrigir, redarguir, mas também ele usa a palavra dele para nos direcionar,
para levar você para o caminho certo. Então, nós vemos aqui que a Escritura se cumpre em nossos ouvidos. Não vamos fechar os ouvidos para a palavra de Deus, irmãos. Vivemos em uma época que as pessoas fecharam os ouvidos para a palavra de Deus, porque escolhem pessoas e não sabem discernir se aquela pessoa é especial ou não é. A escolha de Barrabás para as pessoas na época era a melhor escolha, porque eles queriam um líder político, guerreiro, e deixar de escolher a melhor pessoa, que era Jesus Cristo. Quantas pessoas hoje, irmãos, que são servos de Deus, servas de Deus, quando às vezes se faz eleição numa igreja, não são escolhidos e escolhe cada... Ei, pastor Manuel, escolhe cada tranqueira, como diz lá na minha terra, cada curva de rio, que dá até dó, viu? Só Deus para ter misericórdia. Por que isso, irmãos? Porque não tem temor a Deus e nem obediência a Deus. Deus falou para Elias, vai lá, que lá tem uma mulher lá esperando você lá, nas minhas palavras. Era a mulher, quando Elias chegou lá, ela estava desesperada, a mulher, mas quando ele chegou, ela sabia que era Deus, porque diz lá em Reis 17:8, eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Deus já tinha falado para ela que ia sustentar ela. Então ela obedeceu a palavra do Senhor. Outra coisa, irmãos, todos se maravilhavam das palavras de graça na boca do Senhor Jesus Cristo, verso 22, mas ao mesmo tempo murmuravam. Não é esse filho de José? Qual quer dizer assim? Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode um negócio desse? Irmãos, nós não podemos, irmãos, fazer análise daquilo que nós não entendemos. Achavam, veja bem o verso 22, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam, as pessoas, nossa, que pregador tremendo. Com outro texto faz assim, eles nunca vimos alguém dizer assim, desse jeito. Mas num coração dizer assim, mas não é o filho do José? Não é, nas minhas palavras, não é o filho do José e da Maria, e o irmão de Pedro, irmão de Tiago, e de João, e de Judas, e tantos mais? Ao mesmo tempo que elogiava, criticava. As pessoas não são sinceras. Não, veja bem, não tem temor a Deus e obediência a Deus irrestrita. São pessoas momentaneamente, são pessoas como termômetro. De manhã a temperatura, meio-dia é outra, à tarde é outra, à noite é outra. Não é uma pessoa equilibrada. O que Deus quer de nós cristãos, irmãos, é que nós tenhamos uma fé temperada, uma fé contínua, uma vida cristã estabilizada. Não adianta de manhã você estar pulando no espírito e à tarde você está derrotado. Isso não adianta. E quando a gente olha essa questão aqui, irmãos, no verso 23, você vai encontrar aqui agora, ó. E eles lhe disseram, sem dúvida, me direis esse provérbio, médico, cura a ti mesmo, faz também aqui na tua parte tudo que ouvimos ter feito em Cafarnaum. Olha só, Jesus conheceu o pensamento dessas pessoas, ele citou para eles um provérbio, médico, cura a ti mesmo. Nós queremos, se você é realmente aquele que faz, o que você fez em Cafarnaum, vem fazer aqui também. Irmãos, Deus não é um Deus de exibicionismo, não se exibe não, como os pregadores que recebem o dom de Deus se exibem. Deus não faz espetáculos, Deus faz milagres. Espetáculo existe explicação, milagres não existe explicação. E as pessoas queriam que Jesus fizesse algo notório, para elas entender que era Ele mesmo. Porque sabe na verdade que o povo de Israel queria? Para você entender isso, Mateus 21, lá quando você vai entender que as pessoas, quando Jesus vai entrar em Jerusalém, que cortavam ramos lá, jogavam no caminho, e pegavam os mantos e colocavam lá, porque eles queriam aclamar Jesus rei. Mas Jesus não veio para ser rei terreno, porque Ele é rei celestial.
Ele veio para dar a vida em resgate de muitos, como ele diz lá em Mateus 10, em Marcos 10, 28, em Marcos 10, 45, e Mateus 10, 28. Ele veio dar a vida em resgate, não veio para reinar sobre as pessoas. Hoje ele reina através do Espírito Santo na igreja. É o reino de Deus através de Cristo, do Espírito de Cristo na igreja. E as pessoas queriam que Jesus se exibisse lá. Aí eu fiz isso em Cafarnaum, lá eu fiz isso, fiz aquilo outro. Isso aí é uma artimanha do nosso adversário. Porque, irmãos, Jesus foi bem claro quando disse, irmãos, aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. E quando os homens te dão galardão, você já recebeu sua recompensa. Por que existem tantos testemunhos fantásticos? Para mostrar exibicionismo. Vamos nos exibir, vamos nos mostrar, somos maiores. Eu sou isso, aquilo outro, porque eu sou. Irmãos, Jesus nunca está presente nesse tipo de coisa. Jesus está presente, ele diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, aí ele está presente. Não é na multidão se exibindo, não é na multidão aclamando o rei, não, mas é nas poucas pessoas que são fiéis e tementes a Deus. Aí sim, aí Jesus vai trabalhar. Então Jesus, conhecendo o pensamento delas, Jesus disse agora, verso 24 aqui, e disse Jesus, na verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Irmãos, nós temos muito que aprender com essa viúva de Sarepta, e nós temos muito que aprender com esse texto bíblico. Em primeiro lugar, irmãos, a citação dessa viúva, ela é exclusiva da pesquisa de Lucas, você não vai encontrar em qualquer outro evangelho. Mas como Lucas foi um pesquisador dos feitos de Jesus, ele cita essa viúva. Ele cita essa viúva, por quê? Porque os judeus não aceitavam que um estrangeiro participasse das bênçãos do Deus deles. Eles não aceitavam. Aí Jesus mostra exatamente isso, sobre essa viúva. É algo exclusivo do evangelho de Lucas. Porque Sarepta de Sidom era longe da onde eles estavam. Mas Jesus cita exatamente isso, e principalmente onde Elias estava. Era mais fácil Elias voltar para Israel do que ir lá para Sidom. Mas Deus manda ele para lá. E era uma viúva crente de Israel, lá em Lucas, em Reis 17:9, eis que ordenei ali uma mulher viúva que sustente. E quando a gente olha essa questão agora, Jesus também, para acabar de mexer com o sentimento do povo, no verso 27 aqui de Lucas, diz assim, e muitos leprosos havia em Israel, tempo de profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o profeta. Irmãos, Israel não aceitaria a presença de Elias naqueles dias de fome e seca, profetizado por ele mesmo. Como também não aceitou o ministério do Senhor Jesus Cristo, porque eles, irmãos, esperavam Jesus que viesse, o líder, guerreiro, para tomar posse de todos os reinos do mundo, implantar o seu reino terreno, fazer do povo de Israel povo vitorioso, como existe no Velho Testamento o Jesus conquistador. Porque no Velho Testamento, algumas profecias que irão se cumprir, fala de um Jesus exatamente dominador. Tem até uma Bíblia de estudo, que tem exatamente sobre os 2 braços do rio da vida, do Jesus conquistador e do Jesus sofredor. Você encontra os textos exatamente, bem explícito ali naquela Bíblia de estudo ali. E quando a gente começa a olhar essa questão, irmãos, você começa a ver uma coisa só. Versículo 28 aqui, você vai entender agora o que eu quero dizer para você. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Porque eles sabiam que Jesus estava falando para eles assim, ó, vocês não são dignos de receber um profeta, vocês não são dignos de ser curados,
porque vocês rejeitam o que Deus manda. E Jesus, certa feita, falou assim: ai de ti, Cafarnaum e Corazim, se fosse feito, olha, em Tiro e Sidom, os milagres que vocês veem, há muitos teriam se convertido. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Não adianta a gente ver milagre e não se converter. Não adianta ouvirmos a palavra de Deus e não obedecermos a palavra. Tiago fala que o homem que ouve a palavra, compreende a palavra e não coloca em prática, é como uma pessoa que olha para o espelho e vira as costas: será que eu sou bonito? Deixa eu olhar de novo. Não, irmãos. A pessoa que ouve a palavra tem que guardar a palavra e sentir exatamente que a palavra falou com ele, e ele precisa de uma correção de Deus. Então a gente olha aqui, falsos cristãos não recebem a correção de Deus e ainda acusam, verso 28, se encheram de ira. Ouviram Jesus chamando a atenção, ao invés de se converter, a Bíblia fala aqui que se encheram de ira. Lembra que eu estou dizendo que a mulher lá de Sidom era crente, fiel e obediente. Como Naamã também obedeceu a palavra de uma menina. A menina que disse assim: se o meu senhor tivesse lá em Israel, tal profeta. E Naamã, quando chegou lá em Israel, e o profeta Eliseu falou para assim: mergulha 7 vezes no Jordão. Ele começou a questionar: mas lá tem tantos rios melhor, uma água mais limpa. Aí um servo disse para assim: meu senhor, se o profeta pedisse alguma coisa difícil, você não ia fazer? O que custa mergulhar no Jordão? Minhas palavras, o que custa você mergulhar no Jordão? Mergulhou na obediência da palavra do profeta. O que aconteceu, irmãos? A Bíblia fala que ele ficou curado, a sua lepra saiu e a sua pele ficou com pele como de uma criança. E quando nós vemos exatamente esse verso 28 agora, nós vemos aqui que as pessoas que são falsos cristãos, elas também se revoltam contra a palavra, irmãos. Se tem uma coisa que o pregador vê, é quem recebe a palavra e quem não recebe a palavra. O pregador vê, irmãos. Ele sente, esse feedback vem na pessoa. O falso cristão não aceita a palavra. Ele não aceita a palavra, principalmente se for uma palavra que fala com ela. Não, essa palavra não é para mim não. Essa palavra é, irmãos, a palavra de Deus é para nós. É para o pregador primeiro, depois para quem ouve. Não vamos fugir dessa responsabilidade, irmãos. Nós temos compromisso. Lembra que nós estamos falando que Jesus falou assim: se cumpriu em vossos ouvidos. Ouvimos a palavra de Deus, vamos dar crédito à palavra de Deus. Se o pregador tentou enganar ou mentiu, o problema é dele, vai dar conta com Deus. Porque de toda palavra que nós falamos, vamos dar conta para Deus. Então uma coisa, se é uma coisa que eu tenho medo, é do que eu falo, porque um dia eu sei que diante de Deus, eu não vou ter gente que falar assim: eu não falei não, porque lá tem um caderninho lá, a Bíblia fala que tem um memorial, está tudo anotado. E não vai ter gente que dizer assim: não, eu não falei não, está anotado, pronto, acabou. Então, as pessoas não aceitavam a correção. Está aqui, o verso 28, aqui, verso 28. E todos na sinagoga ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Ao invés de se converter, de aceitar o Senhor Jesus Cristo, não aceitaram. A viúva, como uma mulher de Deus, uma mulher obediente, aceitou a palavra do profeta, Deus tinha falado com ela, foi abençoada, comeu da farinha que se multiplicou na panela do azeite, muitos dias. Nós deixamos de ser abençoados, irmãos, por não darmos crédito à palavra de Deus. Se dermos crédito à palavra de Deus, com certeza seremos abençoados, muitíssimos abençoados. Não quer dizer que Deus vai dar para você uma mansão no Jardim São Caetano aqui, ou uma mansão no Campestre, ou uma mansão no bairro Jardim, nada disso. Deus pode, irmãos, pode. Claro que Deus pode. Mas Deus pode te abençoar muito mais espiritualmente. Já pensou, irmãos, a felicidade daquela viúva lá? Foi uma mulher especial. Vou fazer o último bocado de um bolinho aqui para mim e meu filho comer, e depois vamos esperar a morte. Não faz
faz para mim que você vai comer, você e seu filho. E comeram muitos dias. Já pensou, filho desse? Eu fico imaginando. Aquela mulher agora chega na panela, a farinha está à vontade. Chega na o azeite à vontade. Que felicidade dessa pessoa. Irmãos, a mesma coisa somos nós, irmãos. Quando dermos ouvido à palavra do Senhor, Deus tem bênção para nossas vidas. Outra coisa, irmãos, versículo 29 agora. E levantando-se, expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitar abaixo. Além de ficarem revoltados, armaram agora para pegar Jesus, porque a cidade ficava no monte. Vamos pegar esse camarada daqui e vamos jogar ele de morro abaixo para ele morrer. Então os falsos cristãos expulsam a palavra verdadeira de Deus e dão ouvido exatamente aos falsos ensinos. Aquela palavra mexeu com eles. Vamos matar o pregador, que nem dos Jonas Eduardo. Vamos expulsar esse camarada da igreja aqui, porque esse camarada é muito duro, muito duro. O que ele pregava? Sobre as penas eternas. Céu e inferno é uma realidade. O povo não aceita. Existe até o sermão que ele pregou, o último sermão dele naquela igreja. Pecadores na mão de um Deus irado. Tem até um livro que a editora Pes lançou sobre esse sermão. É um livro muito importante para nós lermos. Até hoje tem muitas pessoas que lê e se convertem com aquele livro. Pecadores na mão de um Deus irado. Baseado em Deuteronômio 32, 35. Que fizeram? Esse pregador muito duro. Ele prega sobre céu, sobre inferno, sobre pessoas se converter, sobre as... Expulsaram o camarada, Deus usou ele para fazer o grande reavivamento. Então aqui as pessoas bolam um plano. Vamos levar esse camarada para fora daqui. Como aqui é um morro mesmo, vou jogar de principado de ponta cabeça e para baixo aí. Versículo 30 agora, diz aqui. E levantando-se, no versículo 29, e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Versículo 30, irmãos. Nós vemos que Jesus agora passou no meio deles, eles não puderam fazer nada com Jesus. Não sei se Jesus passou visível ou invisivelmente, mas só sei de uma coisa, irmãos. Teve uma vez que tentaram pegar Jesus, quando ele disse, eu sou eu, todos caíram. Ninguém, irmãos, ninguém tenta fazer alguma coisa contra o Senhor Jesus Cristo e pensa que vai sair bem, que não vai sair bem, não. Então, veja bem, irmãos, ele passou por eles e se retirou dele. O que eu aprendo aqui agora, irmãos? Quando eu rejeito a palavra do Senhor Jesus Cristo, quando eu rejeito a minha obediência devida a Deus, que eu devo a Deus, Jesus se retira de mim. Simplesmente isso. Quando a igreja não dá ouvido, não dá crédito à palavra de Deus, Jesus se retira da igreja, irmãos. Ele é o cabeça da igreja, ele fica à porta e bate. Estou batendo, ó. Ninguém quer. Vou fazer o quê? Jesus não arromba coração não, irmãos. E Jesus não pega a cabeça do ser humano e enfia a Bíblia lá dentro, não. Ele usa a palavra. Lembra lá em João capítulo 15, verso 3? Vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. João 17, 17. Santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Se nós não dermos ouvido à palavra do Senhor Jesus Cristo, simplesmente se retira. Deixa por conta Por que com um abismo chama outro abismo, irmãos? Por que com um abismo chama outro abismo? Jesus, quando se retira de um lugar, irmãos, aquilo fica na mão de outra pessoa. Ele foi bem claro quando falou sobre isso. O espírito imundo, quando sai de uma casa e volta, acha ela varrida e adornada, volta para aquela casa, traz mais 7 espíritos pior do que ele. Então, irmãos, vamos tomar cuidado. Vamos ouvir a palavra de Deus. Não vamos fazer julgamento precipitado. Vamos ouvir a palavra. Irmãos, como nós aprendemos ontem aqui. Olha só, eu não vou fazer uma avaliação, quando Paulo fala em Coríntios 11, 28, examine-se o homem a si mesmo e come e beba. Eu tenho que fazer uma avaliação na minha vida,
nos padrões de Deus. Não vou fazer uma avaliação nos padrões humanos. Porque se eu fizer uma avaliação dos padrões humanos, eu posso dar uma nota muito alta para mim, eu sou o cara, eu estou assim com Deus. E Deus fala assim, você não está nem perto. Ou posso também fazer uma baixa estima. Eu estou bem com Deus e dizer assim, eu sou um miserável, sou um pobre. Como aquele publicano orando junto com o fariseu. De mim, Senhor, eu só não posso levantar nem a cabeça. Saiu justificado, saiu, mas porque se humilhou. A humilhação não quer dizer vida piegas, não. Falso cristianismo, quer dizer sinceridade. É exatamente isso que nós aprendemos aqui. Então, para nós encerrarmos, cristãos verdadeiros recebem a correção de Deus sem acusação. Eu disse ontem, eu estava pensando nessa mensagem, e Deus me levou a pensar numa coisa, irmãos, no culto. Num culto, irmãos, todos nós temos duas mãos. Uma mão para você pegar as coisas boas, segurar e guardar. A outra mão é para você deixar aberta a coisa que não presta, deixa cair fora. Mas tenta segurar o que é bom. E não abra mão do que é bom que Deus te dá, ou que Deus fala com você. Não abra mão, não. Tem muita gente, irmãos, abrindo a mão das coisas úteis de Deus e segurando coisas que não prestam. O cristão verdadeiro, irmão, recebe a correção de Deus sem acusar. As pessoas aqui não aceitaram a correção do Senhor Jesus Cristo e ainda acusaram o Senhor e queriam matar Jesus. Jogar Jesus em cima do monte, vou jogar esse camarada para baixo. Como fizeram no carnaval de 2020 aí, não fizeram? Pagaram. Não é só eles não, nós todos pagamos. Irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor, guardar a palavra do Senhor. Eu não esqueço nunca, irmãos, uma quinta-feira, há muitos anos atrás, frio, mas um frio que, olha, só Jesus na casa ali em Santo André. E o pastor levou um pregador para pregar, e ele pregou lá no texto 2 Reis, onde o Eliseu fala assim, fazer nesse vale covas e covas, não verei chuvas e nem ranger de ventos, mas todavia esse vale se encherá de água, Irmãos, aquela mensagem falou tanto comigo, irmãos. Pensa, nós estávamos numa situação difícil, não financeiramente estava empregado, mas situação difícil no emprego, no trabalho, situação dificílima. Fazei nesse vale covas e covas, não verei ventos nem chuvas, mas contudo esse vale se encherá de água. E o pregador diz assim, Deus tem milagre para a tua vida, confia no Senhor, confia nele, que ele pode mudar a tua história. E eu peguei aquela palavra, irmãos, peguei para mim mesmo. Irmãos, Deus fez uma reviravolta naquela situação, que até hoje, irmãos, eu choro de alegria, sabe, de ver o que Deus fez. Porque as pessoas que eram responsáveis pelas coisas ruins, eram os bambambam. E quem não tinha nada a ver com o negócio, estava sendo acusada. Irmãos, vamos dar ouvido à palavra de Deus. Que Deus falar conosco, irmãos. Eu fiquei namorando esse texto muitos dias, exatamente por causa disso. Falei, Senhor, me ajuda a falar com a tua igreja, para a tua igreja ouvir a palavra de Deus e ser temente a Deus, obedecer a Deus, como a viúva de Serepta lá de Sidom. A viúva, Deus falou com ela, está em Reis 17, 8 e 9 lá. Quando ele chegou, ela obedeceu a voz do profeta. Vou fazer o bolinho para você então, depois o meu filho come. E nas minhas palavras, não está escrito na Bíblia Sagrada, mas na minha palavra, eu creio que ela voltou lá depois que o profeta comeu, voltou lá, vou ver se tem aqui mesmo. E quando chegou lá, a panela cheia de farinha e cheia de azeite. Ô irmãos,
Irmãos, a obediência, irmãos, traz a resposta de Deus. Nós cremos na palavra de Deus, irmãos. Deus, Ele disse na sua palavra, a minha palavra, não é a palavra do pastor Pedrosa, nem do profeta nenhum não, mas a palavra de Deus não volta para Ele vazia, antes fará o que apraz a Deus, para aquilo que Ele determinou. Se Deus falar que Deus vai te curar, Deus vai te curar. Se Deus falar que vai te abençoar, vai te abençoar. Se Deus falar que tem um plano na tua vida, porque Deus tem mesmo. Irmãos, vamos acreditar na palavra do Senhor, vamos dar crédito à palavra do Senhor, porque Deus, irmãos, não mudou. A história pode mudar, mas o Deus da história não muda. Irmãos, que coisa maravilhosa é isso. Então os verdadeiros cristãos recebem a palavra de Deus sem acusar. Se fulano estivesse aqui. Não, é para nós, irmãos, a palavra de Deus, é para cada um de nós. Os verdadeiros cristãos, irmãos, eles amam a palavra de exortação. Olha, a palavra de Deus falou comigo hoje. Olha, eu tenho que melhorar na minha vida. Eu tenho que me ajeitar mais. Há poucos dias eu vi uma pessoa assim, quem manda na minha vida sou eu. Eu faço o que eu quero da minha vida. Falei, rapaz, mas você não é membro da igreja? Sou. Mas lá, meu amigo, lá que cada um toma conta de si. Falei, então tá certo. Então não é a igreja de Jesus, não. Porque a igreja de Jesus Cristo é pessoas que obedecem a Deus, obedecem à liderança. Não é desse jeito, não. Cada um faz o que quer. Isso aí não é igreja. Isso aí é uma comunidade. Igreja não é assim, não. Igreja tem regras, tem normas. Então o cristão verdadeiro ama a exaltação da palavra de Deus. Ouça, Deus falou comigo hoje. Eu conheci um irmão, trabalhou comigo muito tempo. Hoje ele tem uma loja lá em Pontes de Lacerda, no Mato Grosso. Se você estiver me ouvindo aí, minha saudação, meu querido irmão. Deus abençoe a tua vida. Lá em Pontes de Lacerda tem uma loja lá. Ele compra coisa aqui no braço para vender lá. Pontes de Lacerda é uma cidade que fica bem perto de Rondônia, já entre Mato Grosso e Rondônia. E ele falava assim, hoje eu fui na igreja e saí abençoado, porque eu vou dizer uma coisa para você, olha, o que Deus me deu de chicotada, eu estou com o lombo ardendo, mas eu estou contente, viu? Eu estou contente. E eu falava, rapaz, é exatamente isso. O verdadeiro cristão, irmãos, a palavra de Deus fala com ele, fala assim, glória a Deus, esse é o Deus que me ama. Por que Hebreus 12 fala sobre isso, irmãos? Qual é o pai que não corrige o filho que ama? O mesmo Senhor vosso Deus corrige a vós que sois filhos, porque vocês não são criatura, vocês são criação de Deus. Deus nos corrige como o pai que ama. E quando Deus nos ama, quando o pai ama, Ele corrige para o nosso bem. Outra coisa, irmãos, verdadeiros cristãos, pede a Deus falar com eles. Deus, eu vou na tua igreja, eu vou na tua casa hoje, vou cultuar o teu nome, mas eu quero que o Senhor fale comigo, Deus. E Deus fala, irmãos, Deus fala. Deus fala. Certa feita, irmãos, esse negócio de Deus falar, tem pessoas que não acreditam muito nisso, não. Nós saímos numa quarta-feira da consagração. Ai, Jesus. E a irmã falou assim, pastor, dá para o senhor ir orar pelos meus filhos? Aí os filhos já tinham um comércio tal, né? Tinha um comércio. Aí nós fomos orar. Aí chegamos lá, o que eu vou falar, né? Vamos orar lá. Aí falamos, até começamos a pregar nos salmos. Nem me lembro mais qual foi o salmo, comecei a pregar. E Deus falou assim, olha, o Salmo 15, aquele que não defrauda, aquela coisa toda, né? Aí, né, não engana, não rouba, né? Rapaz, a irmã começou a chorar. Os dois filhos dela já olhando para a mãe assim, né? Eu não sabia de nada, irmãos. Mas os dois eram mão leve, sabe? Deus sabia de tudo. Deus sabia de tudo. Eu não sabia de nada. Depois que a irmã veio falar, pastor, Deus usou o senhor para falar com meus filhos. Mudaram completamente, os dois mudou, graças a Deus. Mas que fez eles mudar foi a palavra que
que Deus falou com eles. A mesma coisa é conosco, irmãos. Deus usa a palavra para nos corrigir, para nos levar para o caminho certo. Deus usa a palavra exatamente para nos direcionar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se nós não andarmos pela palavra de Deus, vamos andar na escuridão. Mas quando não andamos pela palavra de Deus, vamos andar por claridade, caminhos verídicos, verdadeiros. Os verdadeiros cristãos, irmãos, andam pela claridade da palavra de Deus. Não andam de qualquer maneira, de qualquer jeito. Andam pela palavra de Deus. Que Deus, irmãos, ilumine a nossa mente, o nosso coração, e venhamos a ser como essa mulher, e como o Ciro Naamã, que não tinham direito a participar das bênçãos de Israel, mas participaram. E nós, igreja, temos direito adquirido, porque fomos enxertados através de Cristo, e muitas vezes não desfrutamos das bênçãos por negligências nossas. Não é negligência de Deus, não. Negligência nossa. Que Deus venha iluminar nossa mente para obedecermos a palavra do Senhor. E para encerrarmos, como estamos ingerindo a palavra do Senhor? Como que nós estamos ingerindo? Como eu estou comendo a palavra de Deus? Eu estou comendo de qualquer maneira? Eu estou comendo simplesmente resmungando? Eu até quando estava fazendo isso aqui, eu lembrei de uma pessoa que trabalhava numa firma, e o almoço era bom, irmãos. Mas o camarada pegava a bandeja, seu bandejão, essa aqui, ó, que é isso? Aí eu falava para ele assim, ó, eu na minha casa, a gente não tem toda essa... a comida, lei de cozinha bem, mas isso aqui, ó, 1, 2, 3 misturas, olha, sobremesa, olha... Está reclamando do quê, rapaz? Porque você não sabe comer bem. A mesma coisa é a palavra de Deus, irmãos. Vamos comer sem murmurar. Ingere a palavra de Deus, ingira a palavra de Deus como alimento para a tua alma, como saúde para os teus ossos, como diz o salmista. A palavra de Deus pode ser saúde para os nossos ossos. A palavra de Deus não é maldição e não é doença, não. A palavra de Deus é saúde para nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus.